Alerta CM. Um jovem de 20 anos foi detido por espancar e ameaçar a avó nas Caldas da Rainha. Em direto da PSP de Leiria está o jornalista Francisco Gomes. Francisco, bom dia. Este agressor chegou a atirar a vítima contra uma parede e estava sempre a pedir-lhe dinheiro. Exatamente, bom dia. É um dos episódios que é relatado pelo Comando Distrital de Leiria da PSP, onde nos encontramos, dando conta que este jovem de 20 anos já assumia este tipo de crimes de violência doméstica de uma forma reiterada ao longo de 3 meses. Não foi detido em flagrante delito, mas no âmbito dessa investigação que foi desenvolvida pela Divisão Policial da Esquadra das Caldas da Rainha, que fez então a detenção no passado dia 8 deste jovem de 20 anos que morava com a sua avó de 64 anos, é a vítima, e esta avó até já havia no final de 2025 feito um pedido de ajuda para este jovem ser levado para tratamento clínico psiquiátrico, tendo em conta que ele sofre de uma patologia do foro mental. Quando vivia em Lisboa até há 3 meses, ele estava a ser acompanhado exatamente numa consulta de psicologia, de psiquiatria, mas acabou por abandonar esse tratamento e foi viver para as Caldas da Rainha com a avó. E desde então sucedem-se os momentos de grande aflição. Um desses episódios é esse mesmo que foi relatado, empurrado a avó contra a parede da casa, depois de ter sido ameaçada e agredida, ameaçada de morte, inclusive. Mas vários episódios constam aqui do rol de crimes de violência doméstica, inclusive na via pública, onde, para além de concretizar agressões físicas, agressões psicológicas, também intimidação, ameaças de morte, tudo isso consta deste rol de crimes de que o jovem é indiciado e, por isso mesmo, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, ficou para já com a medida de coação de proibição de contactos com a vítima, para além do afastamento também da avó, e foi-lhe instalado um dispositivo de alerta, portanto, para prevenir qualquer eventual aproximação da familiar que fez esta queixa à PSP. Ao longo de 3 meses foi alvo de várias sevícias, portanto, uma prática reiterada por parte deste jovem de 20 anos sobre a sua avó de 64 anos, ele que sofre de uma patologia do foro mental, era seguido até há 3 meses, quando vivia em Lisboa com outro familiar num tratamento psiquiátrico, mas escapou-se, digamos assim, fugia desses tratamentos. Nesta altura não está a receber qualquer apoio psicológico e é também nesse sentido que deverá seguir os próximos passos desta detenção da PSP. Para além das medidas de coação, ele deverá ser encaminhado para uma unidade em que será também alvo de uma consulta e, no fim de contas, tratamento do foro psiquiátrico psicológico, tendo em conta esta patologia de que padece. Portanto, este jovem de 20 anos foi detido pela PSP das Caldas da Rainha e, segundo o Comando Distrital de Leiria da PSP, iria continuar com estas práticas reiteradas de crime de violência doméstica que se consubstanciavam na prática em de agressões físicas, agressões psicológicas, intimidações, também ameaças de morte. Este jovem dependia e ainda depende financeiramente desta avó e por isso mesmo também provocava ameaças nesse sentido da dependência patrimonial e económica, portanto exercia sobre a avó uma coação no sentido de obter bens para seu proveito. E
todo este ódio, toda esta descarga de violência também se consumava em destruição, porque este jovem destruía bens na sua casa em que vivia com a avó, mobiliário, por exemplo, mas também na via pública não se coibia de comportamentos que agora a PSP pretende travar. Pelo menos com esta detenção, tenciona que não continuem, e por isso mesmo é que esta vítima está afastada do agressor, tendo em conta que, portanto, é uma das medidas que foi determinada pela presença em primeiro interrogatório judicial. Portanto, em síntese, este jovem foi afastado de sua avó, está proibido de contactos, de aproximação, tem um dispositivo de alerta que dará então sinal se haverá alguma aproximação, e tudo isto decorre depois de ter sido feita queixa desta prática reiterada de crime de violência doméstica ao longo de 3 meses. Francisco Gomes é o repórter da CMTV que está em direto de Leiria, acompanhando